Sejam então muito bem-vindos, o meu nome é Eduardo Silva. Vamos então dar aqui início às Crypto Sessions e hoje temos muito para falar e pouco tempo, portanto vamos já dar início aqui à sessão. Antes de mais, vamos aqui começar por falar um pouco do que vamos abordar nas Crypto Sessions de hoje. Vou falar aqui um pouco dos ativos que introduzimos em termos de criptomoedas na nossa plataforma. Vou falar aqui um pouco, como sabem, temos o dispositivo mobile, temos o dispositivo online na plataforma onde podem, obviamente, negociar e vamos abordar alguns aspectos de análise técnica e também fundamental relativamente às cripto que penso que serão interessantes nesta fase. Então, sem mais demora, vamos então diretamente aqui para as Crypto Sessions. Vamos então só mudar aqui para não estar aqui com toda esta informação, fica assim só o ecrã. E eu aqui também posso ficar aqui um pouco mais pequeno para ficarmos aqui a ver melhor aqui o ecrã. Ok. Então vamos começar aqui as Crypto Sessions. Como podem ver, estamos aqui, por exemplo, a ver um gráfico de Moonbeam, a fazer aqui um cup and handle e depois aqui um head and shoulders, tudo a dar a ideia de que poderá dar um padrão de inversão depois de uma forte queda que tem vindo aqui a acontecer nos últimos meses. Também depois, se isto se verificar, faz um segundo cup and handle aqui mais em cima, que depois também poderia ser desполtado, mas da mesma forma, se quebrasse, por exemplo, esta linha diagonal, poderia cair. É esse tipo de análise que vamos ver dentro de alguns minutos. Em termos de mobile, basicamente não há muito a dizer, é só instalar a aplicação, tem cá todos os dispositivos, podem fazer análise técnica, tem aqui as notícias, tem aqui os vídeos que nós vamos fazer ao longo do dia, onde vamos referir o que é que está interessante em termos de análise técnica e fundamental destes ativos e depois vamos ver aqui alguns aspectos fundamentais de porque é que nós escolhemos estes ativos para introduzi-los aqui na nossa oferta de criptomoedas. Portanto, como todos sabemos, a popularidade de todos os tipos de criptoativos durante eu diria os últimos 3 ou 5 anos mesmo tem vindo realmente a ser exponencial, mas este último ano levou a que esta classe de ativos emergentes realmente fizesse parte essencial de muitas carteiras de investimento de retalho, mas principalmente também institucionais. Portanto, o resultado disto é uma variedade de estratégias a ser adotadas e isto permite, obviamente, aos investidores explorar da melhor forma as voláteis trocas de criptomoedas. Portanto, nesta apresentação, o objetivo é entender como é que podemos usar a gestão de risco e também como é que podemos usar a análise técnica para identificar oportunidades, assim como entender a fase em que estamos em termos de das criptomoedas neste momento. Portanto, como todos sabemos, já vamos em quase 2 décadas desde a introdução aqui da Bitcoin, portanto aqui já não podemos dizer que é propriamente uma tecnologia inovadora que acabou de ser divulgada e que é desconhecida, mas sim, ainda podemos dizer que está nas fases iniciais, porque obviamente isto ainda tem um longo caminho a percorrer. Sabemos que começou mais ou menos com a introdução de mineração, wallets, ICOs, tokens e numa fase inicial seria obviamente para as pessoas que eram mais ligadas ao setor e não conseguiu captar o interesse de todos. À medida que foi ganhando uma maior adoção, foi realmente despertando aqui interesse dos institucionais, as corretoras começaram a oferecer aqui estes instrumentos para negociação, vemos aqui os investidores a negociarem aqui principalmente ações ligadas ao setor, como a Nvidia, tudo que tivesse aqui exposição a cripto ou blockchain, obviamente teria grande interesse por parte dos investidores. Hoje já temos ETFs, temos os NFTs, temos de tudo, portanto a Decentralized
Decentralized Finance ligada a tudo, desde imobiliário. Temos aqui também, por exemplo, a SEGA a referir que o futuro também será os NFTs entrarem aqui também no gaming como forma de desenvolvimento desta tecnologia. Portanto, ainda estamos numa fase em que, sim, claro que já não está inicial, mas sim, já estamos na fase de adoção em massa. Portanto, quando começamos a ver Ray Dalio, portanto, investidores míticos a referirem exatamente isso, que já estão claramente investidos no mercado, sabemos que os institucionais estão todos nesta área, portanto não podemos descurar o facto de realmente ser uma tecnologia que está a ser movimentada e isso significa que poderemos ter, claro, interesse aqui então em ter aqui alguma exposição a estes ativos. Ok, então, só para termos aqui alguma ideia, mesmo, por exemplo, aqui alguns da velha guarda, como Harry Max Markowitz, portanto aqui que na altura ganhou aqui o Prémio Nobel em Economia e foi o fundador do Modern Portfolio Theory, que era Modern na altura, mas que referia na altura a questão da diversificação e o risco e o retorno e a introdução de investimentos alternativos no nosso portfólio como uma forma realmente de, ao diversificar, não significava realmente que o investidor estivesse a aumentar necessariamente o risco. Portanto, escreve aqui realmente toda uma teoria em torno disto. Claro que não vou, obviamente, explicar tudo aqui em torno disto, pois podem ler isso, mas mesmo pessoas como Harry Markowitz referem, por exemplo, anyone with a practical or theoretical interest in financial markets should know about crypto assets. Portanto, se até pessoas da velha guarda e que escrevem livros como este, obviamente estão a olhar para este mercado. Todos os grandes players estão no mercado e claro que nós temos que estar no mercado. Portanto, ainda dentro do Modern Portfolio Theory, vemos, por exemplo, como é que os institucionais pensam. Vemos aqui dentro de um outro livro, do Crypto Assets, de Chris Burnisk e Jack Tatar, a referir aqui, por exemplo, a Morgan Stanley e a sua alocação que define para alguns dos seus high net worth investors que falam então de uma diversificação por exemplo, de 25 milhões de dólares em investable assets, cujos modelos recomendam 56% em stocks, 19% em obrigações, 3% em cash e depois 22% em alternativos. E depois referem ainda que para clientes com mais do que 25 milhões, então nesse caso passaria para 50% de stocks, 19% bonds e depois 3% cash e 28% alternativos. Isto está sempre em evolução, isto é dinâmico, isto é só neste momento um exemplo. Mas isto é para referir o quê? As percentagens, reparem aqui nas percentagens que os investimentos alternativos representam nos portfólios dos institucionais. Portanto, a diversificação é parte da prática comum de um investidor moderno. Portanto, diversificação em quê? Em classes de ativos, instrumentos, indústrias, setores, correlações, volatilidade, retorno. Portanto, tudo isto é algo que vocês, mesmo que sejam um trader de ações, devem estar atentos ao petróleo, devem estar portanto, às commodities, devem estar atentos às criptos, devem estar atentos às obrigações. Portanto, tudo faz parte do que é os mercados financeiros e estamos obviamente atentos ao que é que está a mexer. Portanto, isso é que interessa, é o que é que está a mexer e obviamente diversificar, porque há umas alturas em que uns vão estar melhor para investir e outras alturas em que outros vão estar melhores para investir, que essa é a ideia principal que eu quero estar aqui a transmitir, mais do que propriamente estar aqui a vender criptos ou seja o que for, porque nós já não estamos nessa fase, já todos sabemos que dá para ganhar dinheiro com criptos, já ninguém está nessa fase. Só aqui para referir, portanto, mesmo os céticos como Jamie Dimon,
crítico histórico de criptos, principalmente de Bitcoin, que sempre andou a referir, portanto, buyers beware on cryptocurrencies, Bitcoin is a little bit of a fool's gold, Jamie Dimon says Bitcoin is worthless, mas depois escrevem JP Morgan Crypto e vem toda a panóplia, são quase inovadores na forma como apresentam toda uma classe de soluções para os seus clientes, portanto, desde Digital Coin for Payments, Blockchain for Decentralized Revolution, Onyx by JP Morgan, Blockchain Center of Excellence, JP Morgan becomes the first bank to open in the metaverse, JP Morgan expands crypto footprint in investments, tudo que tem aqui a ver com crypto, a JP Morgan está completamente envolvida. Isto significa que, obviamente, os institucionais estão completamente dentro do mercado. Isto vai um bocado contra aquela abordagem mais romântica de cripto, da descentralização, mas isso já não é bem aquilo que queremos abordar nesta sessão. Aquilo que vamos abordar é mais já a fase em que estamos, que é, obviamente, já vamos entrar numa fase em que já existirá blockchains que já estão dentro das próprias instituições, que já não são, obviamente, descentralizadas por si, mas sim vai haver umas que são mais regulamentadas, outras menos, haverá sempre um bocado de tudo nesta fase. Mas só para termos uma ideia em que fase do mercado é que estamos, portanto, e esta é a minha opinião também, mas em grande parte aqui de Chris Burnisk e Jack Tatar no livro deles é o que eles referem e realmente é um bocado isto. Portanto, as criptomoedas neste momento são, e principalmente a tecnologia blockchain representam um desenvolvimento tecnológico que é disruptivo e com potencial para revolucionar os mercados financeiros. Portanto, aqui, apesar da capacidade disruptiva desta tecnologia, as estruturas do mercado, portanto, o medo e a ganância, portanto, a natureza humana, e isso será sempre o que vamos abordar mais neste tipo de apresentações, que tem mais a ver com a negociação, portanto, mais do que a tecnologia, isso tudo. O que nos interessa é mais esse lado do investimento. A tecnologia que realmente provavelmente irá marcar a próxima década não será social web, big data, cloud computing ou robotics ou mesmo a inteligência artificial, mas sim blockchain, a tecnologia por trás das criptomoedas como a Bitcoin. Portanto, aqui eles referem no livro, portanto, praticamente todos os global banks, exchanges, custodial or financial services têm qualquer tipo de exposição a blockchain ou criptomoedas, portanto, ou seja, JP Morgan, Goldman Sachs, Citibank, New York Stock Exchange, Nasdaq, Banco Santander, Barclays. Portanto, isto, a transferência, a credibilidade transferida é simples hoje, já não precisamos estar aqui a vender a credibilidade a introdução das criptos no nosso mundo atual. Agora, o que podemos ver houve sim esta fase em que havia uma correlação inversa, por vezes, relativamente ao mercado acionista, que diziam que era um ativo para hedging, semelhante ao ouro, e realmente houve alturas em que era, outras que havia uma grande correlação, e houve aqui sempre um grande movimento em que umas alturas havia correlação com o mercado acionista, outras alturas era completamente inverso, ia oscilando entre os dois durante um grande período, até aqui cerca de 2020, onde vemos aqui uma nova tendência, que aqui é a grande inversão, que é quando começamos aqui, na minha opinião, como neste artigo aqui também refere, começamos a ver uma maior correlação, por exemplo, com o Nasdaq, neste momento já está com cerca de 0,70, já é um valor muito, muito elevado, vai dizer, por exemplo, de 0 a 1, portanto 0,7 já é um valor muito elevado em termos de correlação. E aqui vemos que é estável, já não tem vindo a flutuar, portanto aqui é uma nova relação de confiança
confiança na tecnologia, da adoção em massa e também muitos acreditam que obviamente tem a ver com o facto de estarem agora neste momento investidos, portanto, a institucionalização das criptos nos últimos anos e o facto de, neste momento, já ser uma tecnologia que está implementada no sistema. Apesar disso, há obviamente aqui ainda duas faces para as cripto. Temos realmente as históricas, não é? Portanto, os bitcoins, Ethereum, os Ripples, Litecoins, tudo isso. E depois as novas tecnologias mais disruptivas, as Solanas, as Terra, tudo o que tem vindo aqui a desafiar o domínio das mais antigas, que obviamente têm vindo aqui a apresentar projetos onde ainda vemos oportunidades, como por exemplo aqui 34.000% in over a month Solana, step and hits record high as GMT price skyrockets in over a month. Portanto, aqui uma aplicação em NFTs em que dá para comprar isto é uma aplicação em que nós ganhamos à medida que vamos andando ou correndo e podemos comprar através dessa aplicação uns ténis, neste caso, basicamente para podermos depois, consoante os ténis mais caros ou menos caros, vamos ganhando mais e depois podemos converter neste caso, Sol ou USDC para depois, basicamente, estamos a ganhar dinheiro enquanto estamos a andar, ou enquanto estamos a correr, ou estamos a fazer exercício. Portanto, é só uma aplicação prática e tipo, a forma como a inovação e a aplicação de novas aplicações vão surgindo sempre, porque, claro, temos as clássicas que vão estando aqui nesta fase e depois vamos ter, obviamente, scams, vamos ter pump and dump, vamos ter completamente situações de sobrecompra e situações de loucura no mercado, como é este caso aqui. Não quer dizer que isto é um bom ou mau investimento, não é isso que estamos a falar. Estamos a falar, obviamente, são valores completamente que fizeram com que as pessoas olhassem para as cripto, não é? Era estas valorizações loucas que já não se vê tanto em ativos mais estáveis, mas estão sempre a aparecer novos que estão a desafiar o domínio. Portanto, da mesma forma que Ethereum como um computador descentralizado foi desafiado, vem sendo sempre desafiado, por exemplo, aqui a Solana, a Terra, todos esses que vêm ao longo do tempo sendo falados como os Ethereum Killers, onde se podem, neste caso, criar estas aplicações, vão sempre aparecendo novas oportunidades e isto é um mercado que está numa fase, obviamente, que para uns podem pensar isto já está numa fase de adoção em massa, mas com sempre novos desenvolvimentos nesta matéria. Agora, vamos entrar na parte que está mais ligada ao que vamos falar aqui nesta apresentação, que é os cripto-CFTs, que é a oferta da XTB. Depois de explicarmos um pouco a fase em que estamos no mercado, vamos explicar porque é que as pessoas estão interessadas em negociar cripto-CFTs. Bom, basicamente, cripto é interessante para tudo. É interessante para negociar para o longo prazo, para o curto prazo, e cada tipo de investimento tem vantagens e desvantagens. Quem investe em cripto-CFDs, o que é que procura? Bom, o primeiro fator é negociar em margem, portanto, uma maior exposição com o mesmo capital, portanto, o fator alavancagem. Depois, outras pessoas gostam de segurança, portanto, o risco de hacking nas exchanges, não sei se lemos bastante sobre isto, mas estamos em níveis mínimos desde cerca de, penso que 2020, em termos das cripto que estão nas exchanges, portanto, mesmo
que as pessoas sejam detentoras de cripto, não confiam nas exchanges e tiram e põem em cold storage e hot wallets, ou tentam se proteger ao máximo de todas as formas possíveis e imaginárias, porque têm medo realmente de perder acesso às suas criptos, mas mesmo com todas estas outras formas podem perder as passwords, podem haver um incêndio e perder o hardware, pode ser roubado, portanto, todas estas formas é completamente diferente do que estar numa plataforma online onde basicamente está com a corretora e a corretora é só ligar e a qualquer momento é só falar com alguém no apoio ao cliente e tratar do assunto na hora. Portanto, aqui é exatamente isso. Quando se esquece da password, liga para a XTB e resolvemos na hora. Nas exchanges, quem usa sabe o tempo e frustração que é a comunicação e resolução de qualquer tipo de situação. E também as transferências, obviamente, é uma loucura. Enquanto que aqui, obviamente, contas segregadas num banco nacional é, obviamente, muito mais rápido. Portanto, possibilidade também de ganhar estando longos ou curtos no mercado, se calhar juntamente com a alavancagem, acho que este é obviamente um dos fatores que faz com que as pessoas estejam interessadas em estar aqui expostas ao mercado de cripto através dos CFDs, é poder ganhar com as quedas, né? Porque o mercado não está sempre a subir, e depois o fator oferta limitada, portanto nós neste momento estamos expostos a milhares de criptos, não é? E significa um grande trabalho de identificação de oportunidades, portanto quais é que são as cripto que são realmente credíveis e quais é que não são, e quais é que são os projetos que realmente têm liquidez e são mais interessantes. Portanto, a corretora, de certa forma, já identificou o que nós consideramos alguns dos que são os mais interessantes, não quer dizer que não haja mais interessantes, mas aqui já sabem que pelo menos têm, como temos uma oferta limitada, sabem que estão perante ativos líquidos. A corretora já identificou ativos que despertam mais interesse na comunidade e é isso que disponibiliza para anunciar. Portanto, quando anunciam com a XTB, é exatamente isso, é segurança no investimento devido à supervisão de uma entidade reguladora, coberta pelo Fundo de Garantia Bancária, neste caso é da KNF, pelo facto da XTB ser corretora polaca, não é? E depois vários meios de depósito e levantamento de forma rápida e eficiente. Até aqui, obviamente, como sabem, trabalhamos com o Santander e vamos ter, por acaso, agora novas formas também em breve. A possibilidade de abrir posições curtas, investir na queda dos preços, podem treinar numa conta demo até aprenderem sem risco e também ajuda no preenchimento do IRS, portanto, enviamos os reportes e fica tudo pré-preenchido também nesse sentido. O cliente não se torna detentor, as desvantagens, portanto, não somos realmente detentores das criptomoedas nesta situação, portanto, não temos medo que as roubem porque não somos detentores, estamos apenas a investir, a especular na subida ou descida dos preços. É uma vantagem e desvantagem ao mesmo tempo, porque obviamente é o que nos permite ganhar com as quedas, não é? E os CFDs não se coadunam com investimentos de longo prazo, obviamente, neste caso, CFDs têm um custo de cada ponto swap, cada dia que está aberto, portanto, obviamente, para longo prazo não é a solução mais lógica, é mais para investimentos de curto prazo. Portanto, claro que não é para trades de 1 minuto, porque tem que cobrir o spread, mas claro que também não é para trades de 5 anos nos CFDs. Oferta limitada a 20 criptomoedas mais populares neste momento, mas sempre a rever então esta oferta a todo momento. Só para ter então aqui uma noção, a evolução, portanto, a introdução na altura, em cerca de 2008, com crise financeira e um período em que a adoção é absolutamente limitada e mínima, e depois começa aqui, de certa forma,
cerca de 2017, um certo interesse na tecnologia que depois foi realmente exponencial, mas rapidamente se percebeu que ainda tinha que amadurecer e há aqui uma fase de consolidação e agora há uma nova fase de realmente valorização incrível que quando realmente corrigiu já voltou a recuperar e neste momento a nova correção também já está outra vez perto, outra vez dos máximos anteriores em termos de valorização. Vamos ver se vai agora testar outra vez os máximos em termos de capitalização total ou não, mas para já está ainda perto dessa zona no mercado. Portanto, margem. O CFDs precisa apenas de uma fração do valor nominal para poder abrir uma posição. Por exemplo, com uma alavancagem 2 para 1, só precisa de 50% do valor nominal da margem para fazer a transação. Isto faz com que o capital investido possa gerar um maior retorno, mas também aumenta o risco. Portanto, se estamos a negociar, se podemos abrir o dobro com o mesmo capital, significa que estamos com o dobro da exposição. Portanto, podemos ganhar mais, mas também podemos perder mais. Isto significa que quando temos aqui este campo aqui que é a margem, quando abrimos um contrato, significa que estamos aqui a negociar com uma alavancagem de 2 para 1, ou seja, só precisamos de 50% do valor. Depois podemos ou duplicar a posição e ter mais exposição, ou podemos diversificar o portfólio investindo noutros ativos, ou podemos deixar só margem para os ativos oscilarem. Portanto, aqui só uma rápida introdução aos CFDs para quem não está muito por dentro, é sempre importante ter esta noção. Portanto, pode ganhar com a subida e descida do preço. Portanto, se pensa que o preço do instrumento vai subir, pode comprar ou entrar numa posição longa e lucrar quando o preço aumenta. Se pensa que o preço do instrumento vai cair, pode vender ou entrar numa posição curta e lucrar quando o preço diminui. No entanto, se o mercado for contra a direção que previu, irá sofrer perdas. Portanto, vamos olhar aqui para alguns exemplos. Eu vou mostrar de forma gráfica que é mais simples para entenderem, mas basicamente é isto. O investidor tem aqui os dois eixos, o preço e o tempo. O preço vai oscilando e depois nós decidimos a certo ponto que eu acho que o preço vai subir ou eu acho que o preço vai cair. Se eu achar que o preço vai cair, eu, por simplesmente, vou vender. Se eu achar que o preço vai subir, eu vou comprar. Vender é estar curto, é uma venda a descoberto. Comprar é estar longo, é investir na subida do preço. Se eu comprar, não é? E o preço subir, não é? Se eu comprei e subiu, eu tenho um lucro. É bastante básico. Se eu vendi, eu comprei e o preço desce, então eu vou ter uma perda. Se eu vendi, mas o preço sobe, também vou ter uma perda. Mas se eu vendi e o ativo cai, eu vou ter um ganho. Então eu posso ganhar com subida ou descida. Eu tenho é que acertar na direção do ativo. Portanto, CFD significa contrato por diferença, é um instrumento financeiro que nos permite ganhar com a variação positiva ou negativa de um ativo sem ter a sua posse física. O resultado de um negócio consiste na diferença entre o preço de abertura e o preço fecho da posição. É uma forma inovadora, basicamente, de investir nos mercados financeiros, como também a Bitcoin é inovadora, mas já tem várias décadas. Possíveis ativos indexantes, ações, matérias-primas, índices, acionistas, pares cambiais, ETFs, obrigações e criptomoedas. Temos aqui um exemplo, por exemplo, estava aqui a ver Bitcoin. Estava aqui a comprar no suporte. Aqui um suporte horizontal, suporte diagonal, aqui a comprar. Se o ativo fosse para cima, quando eu comprei, não é? Eu tinha um ganho, mas na realidade caiu e foi ao stop. Portanto, eu punha aqui um stop, né? Quando quem comprasse nesta zona iria pôr um stop aqui em baixo neste nível, porque se rompesse este nível significa que poderia corrigir. Então, aqui seria um bom ponto para comprar em termos de risco-retorno, porque se subisse, pelo menos iria testar esta resistência diagonal ou os máximos anteriores. Então, risco-retorno, arriscar pouco para tentar ganhar muito, era um bom trade. Se fosse para baixo, um stop pequeno. Aqui seria uma zona de compra. No entanto, o que aconteceu na realidade foi o preço quebra esta zona em baixo e ativa o stop. O CFD serve para quê? É exatamente para isto. Ok, então, se o ativo não respeitou o suporte e quebrou o suporte em baixa,
em vez de estar aqui a alimentar as perdas, o trader só tem que vender nesta zona e deixar o preço correr. E aqui nesta zona passou a ser um bom ponto para vender. Realmente o que fez foi breakout, retest e lower low. No ponto em que fez o lower low, depois de quebrar uma cunha ascendente numa tendência de queda da Bitcoin, está a dar um padrão de continuidade baixista. Portanto, aí passou a ser um ponto espetacular de entrada para curtos. Então, neste momento já estaria a ganhar aqui nesta posição 259, 70 e não sei o quê. E aqui era um bom trade em termos de risco-retorno. Porquê? Porque o stop também estaria aqui ligeiramente por cima da resistência. Se viesse pelo menos aqui aos 61.8, seria um bom ponto para depois fechar a posição. Ou então podemos tentar deixar um segundo nível take profit nesta zona aqui mais abaixo, que eu pus aqui também o take profit na altura. Mas isto para entenderem o quê? Quando ganhamos, ganhamos muito, quando perdemos, perdemos pouco. Risco-retorno. É isso que têm que entender e lá está esta flexibilidade mental de entender que nós não estamos no mercado de forma... Temos que ser dinâmicos. Portanto, vemos um padrão, respeitou o padrão, muito bem, estamos dentro, não respeitou, nova tendência, vamos aproveitar a nova tendência, portanto... Tenho sempre aqui, portanto, aqui só para perceberem, esta posição é um sell na altura, antes de chegar ali aos 237, ou já nem sei quanto é que fechou isto é uma conta demo só para testes, aqui só para esta apresentação, não é sequer uma plataforma real, mas é só para perceberem, era uma posição que o mercado, no valor mensal, tínhamos aqui valorizações de 22, até tínhamos alguns com mais de 50%, mas em geral as tendências estavam até ainda positivas, mas havia aqui um movimento intradiário de queda. Então, a minha exposição era baixista, diversificada. Houve uns que caíram mais rápido, o que caiu mais rápido foi o Bitcoin, e depois, quando realmente atingiu a zona que estava confortável, nem sequer tenho problemas em fechar todos ao mesmo tempo se tiver outras coisas para fazer e não quiser estar exposto mais aos ativos ou por alguma razão achar que o mercado vai inverter outra vez. Agora, quando vejo, por exemplo, que o mercado pode cair, eu tento ver sempre 2 ou 3 ativos, lá está, com o fator alavancagem podemos diversificar um pouco, porque nós nunca sabemos qual é que vai cair mais rápido. Neste caso foi a Bitcoin, mas podia ter sido. Eu vi 3 oportunidades na altura, que era a Binance Coin e a Cardano também, com bons padrões para vender. Entrei logo em todos com uma boa exposição e depois é ver qual deles é que realmente iria cair mais rápido. Estes dois nem mexeram quase nada, mas este sim mexeu bastante. Também era onde eu estava mais exposto, obviamente, por isso é que também se viu logo a maior exposição. E o que aconteceu? Caiu realmente. Veio aqui testar os 61.8 Fibonacci e nessa zona está agora, neste momento, a fazer um duplo fundo. Portanto, para os traders que gostam de price action, nesta zona já estão a ver um padrão que é um duplo fundo que é a dupla rejeição dos 61.8 de Fibonacci. É uma zona que já faz aqui o despoltar de algum interesse para os traders. Portanto, aqui já estou atento, se quebrar a neckline aqui em cima e ativar o duplo fundo depois de testar e rejeitar 2 vezes os 101.8, eu provavelmente entraria com uma posição longa, com o stop por baixo da zona desta resistência, ou seja, arriscar muito pouco para tentar fazer aqui uns bons pips. Primeiro a resistência diagonal e depois tentar ver se testa ali outra vez a cunha que tínhamos visto. Isto é aqui o que eu refiro retorno, risco, é identificar um setup, mas depois risco-retorno é fundamental nisto. Portanto, aqui um stop loss é aquilo que eu estou a dizer. Vejo um stop loss que seja pelo menos 3 para 1. É a regra que eu implemento sempre. Seria um buy stop, nem estou a olhar para a plataforma, se for ativado é ativado, se não for ativado não é ativado. Se o ativo quebrar esta resistência, significa que o buy stop será ativado e automaticamente este stop loss será ativado e este take profit é ativado. Se for ali acima, muito bem,
significa que é a amplitude deste padrão duplo fundo. Se não for, também tudo bem, seria uma perda pequena, porque se eu ganhar 4 vezes quando acertar e se eu perder só um slot destes minúsculos quando perder, significa que eu posso perder mais vezes que acho que acerto e mesmo assim ganhar dinheiro. Portanto, eu posso ser um péssimo trader em termos de identificação de oportunidades, mas como sou ótimo em gestão de risco, mesmo assim seria um trader vencedor. E depois posso ainda fazer isto, que é identificar o próximo trade. Portanto, se eu já estou a identificar a amplitude do padrão como uma zona de entrada longa, também vejo que aqui há uma resistência horizontal que pode ser interessante. Então, porque é que não posso pôr já aqui um sell limit também nesta zona com 2 take profits para retomar a tendência de queda e testar outra vez os 61.8? Se calhar posso já fazer isso. Portanto, é esta flexibilidade mental que às vezes quando, por exemplo, já sei que não vou ter tempo para estar no mercado ou acompanhar durante a tarde e sei que vai mexer porque é uma altura em que o mercado está mais dinâmico, provavelmente vou artilhar aqui a plataforma cheia de zonas que me interessem, em que eu penso que o mercado pode realmente ter aqui zonas interessantes para entrar. Portanto, quando abrem a plataforma, já sabem, tem aqui esta nomenclatura, esta terminologia aqui embaixo que para quem não está habituado a negociar CFDs pode não conhecer, mas é bastante simples. Portanto, o balanço, saldo, margem livre e nível de margem. O balanço é basicamente o valor da conta antes de abrir posições, o saldo, valor em conta mais lucro ou perda depois de abrir as posições. Depois temos aqui a margem, que é o capital posto de lado como garantia das posições, e a diferença entre o saldo e a margem, que é a margem livre, e o saldo, que é basicamente o capital líquido sobre a margem vezes 100 em termos percentuais. Se o nível de margem estiver abaixo de 100, não podemos abrir mais posições, só podemos encerrar, e se atingir os 50, temos uma margin call. A plataforma começa a fechar as ordens por ordem da que tiver a perder mais e nunca perdemos mais do que depositamos. Portanto, isso é uma garantia que a ESMA obriga as corretoras para proteger os clientes. Agora vamos ver a nossa oferta. Portanto, a nossa oferta é absolutamente espetacular neste momento, mas está em revisão contínua. Portanto, estamos sempre aqui a introduzir novos produtos. Claro que alguns poderão dizer, isto é um bocado limitada. Claro que é limitada porque é para garantir liquidez, transparência dos projetos, potencial, hype, volatilidade, credibilidade de projetos, condições de negociação que nós conseguimos garantir. Portanto, o que é que me interessa estar aqui a ter 100, 200, 500 cripto CFDs, onde eu tenho que depois aplicar um spread que tenho que esperar 2 dias para cobrir para poder ganhar dinheiro? Se nós não conseguirmos garantir no mercado condições para apresentar bons produtos, não faz grande sentido para nós estarmos a apresentar. Então, façam um bocado esse exercício. Quando olham para um gráfico, isto aqui é bastante simples de fazer, vêm só aqui à plataforma e quando estão a olhar aqui para um gráfico, veem aqui, por exemplo, Ethereum, não é? Estou a ver aqui um canal ascendente e estou a ver que está aqui com uma resistência, já quebrou aqui uma cunha descendente, está num movimento impulsivo altista, depois corrigiu em cunha e agora quebrou a cunha em alta, tem aqui uma resistência. Posso pôr aqui um buy stop acima desta resistência. Se o buy stop, que é comprar quando o preço é atingido acima da resistência, for atingido, poderá iniciar um movimento altista até esta zona aqui. Reparem qual é que é o custo desta operação. É apenas isto. A diferença entre estes dois preços num gráfico de 4 horas é este valor aqui. Esta sombra. A diferença entre estes dois preços é isto. Eu vou pôr aqui esta sombra para vocês verem mais ou menos. Isto é o custo da minha operação. E isto é o que eu vou tentar ganhar. Portanto, isto é o que eu pago à corretora. Isto é o que eu estou a tentar ganhar. E depois tem aqui o que será depois o stop que eu vou assumir da minha posição, provavelmente. Seria qualquer coisa assim. É só para perceberem. Agora, se eu for introduzir aqui pares exóticos que não haja liquidez, não haja condições para podermos apresentar no mercado e tenha que pôr aqui um spread que seja assim,
Reparem, mesmo que eu acerte na direção, o risco de retorno do trade chegar ali acima é 1 para 1. Então, o que eu estou a arriscar versus o potencial deixa de ser interessante, já não faz sentido para um CFD. Então, o CFD tem que garantir isto, tem que garantir que o spread está ajustado para realmente podermos negociar nestes tipos de time frames, como H4, H1, 1 minuto, ninguém diz cripto em 1 minuto, não é? Mas pelo menos time frames lógicos, a partir de M15 para cima, fará já sentido negociar neste tipo de ativos. Ok, voltamos então para a apresentação, só para termos aqui alguma ideia. Portanto, os nossos principais projetos que estamos a investir em termos de oferta é Avalanche, Binance Coin, Bitcoin Cash, Bitcoin, Cardano, Chainlink, Dogecoin, EOS, Ethereum, Kusama, Litecoin, Moonbeam, Polkadot, Polygon, Ripple, Solana, Stellar, Terra, Tezos e Uniswap. Portanto, basicamente é a nossa oferta neste momento. Como já referi, fazem parte aqui, em grande parte do market cap. Estas têm uma grande percentagem do que compõe este market cap, e eu vou só referir aqui alguns pontos de alguns destes ativos, mas o que eu depois quero realmente fazer é mostrar-vos em termos de análise técnica o que é que eu acho sobre estes ativos. Portanto, aqui Bitcoin desde 2008, até aquela primeira fase sem grande aceitação, neste caso oferece a promessa de taxas de transações mais baixas que os mecanismos de pagamento online tradicionais, ao contrário de moedas emitidas pelo governo. É operada por uma autoridade descentralizada. A rede Bitcoin, com um B maiúsculo, é um sistema de pagamento eletrónico ponto a ponto que usa uma criptomoeda nativa designada por Bitcoin, B minúsculo, para transferir valor pela internet ou atuar como reserva de valor, tal como o ouro ou a prata. Portanto, aqui criada, isto é o resumo para mim, criada para servir como uma moeda descentralizada a nível mundial. Quais são as vantagens? Isto aqui já estamos a falar de um ativo com algo já não é novo, não é? Portanto, a grande popularidade entre os investidores, alta liquidez e transparência, apoiado por investidores institucionais, e oferta limitada a 21 milhões. A certo ponto, a mineração já não vai ser o que vai realmente ser a forma de pagamento da rede. Vai começar a ser as taxas de transação, não é? Portanto, chega a um ponto que, quando já chegarmos aqui a um ponto em que chegarmos à oferta limitada, vai haver as taxas de transação a entrar em cena, e aí temos então também esse fator. Uso limitado, ameaças regulatórias, portanto há sempre essas questões que estamos sempre a ouvir já há 2 décadas, se calhar, mas a verdade é que continua aqui no mercado e a cada vez com maior adoção. Sabemos que, claro, que como sendo uma moeda introdutória, claro que tem vindo a ser melhorada, até por ser, de certa forma, a ideia da Bitcoin como open source foi sempre criada para ser desenvolvido uma tecnologia para ter evolução a partir do código, não é? Portanto, não é para morrer ali, mas sim para se trabalhar a partir dali, portanto, para ser desafiada. Já Ethereum é um conceito completamente diferente para mim, é a forma como vejo isto, é criada para servir também, obviamente temos o Ether como moeda, mas é mais criada para servir como um computador descentralizado a nível mundial, portanto serve mais como uma base de hardware e software para aplicações descentralizadas, tokens, decentralized finance, os NFTs, tudo isso que nós normalmente vemos, está mais ligado aqui depois a este tipo de aplicações, e estão neste momento no processo de alterar de Proof of Work para Proof of Stake, e isto obviamente é um grande desafio que estão a atravessar, que poderá depois permitir
competir com outros, como neste caso estamos sempre a ouvir, né? Portanto, aqui os competidores de Ethereum, como vemos aqui, referem sempre aqui as transações, a velocidade de transação, high gas fees, portanto, está sempre em evolução e aqui estas alterações são sempre para garantir que conseguem acompanhar com as novas evoluções, porque estão sempre a aparecer. Portanto, começou tipo, Definity, Lisk, Rootstock, Waves, mas da mesma forma que agora entrou a Solana, Cardano, Tezos, Polkadot, portanto, está sempre a aparecer aqui. Como vimos, aquele exemplo ali em cima era sobre Solana, não era sobre Ethereum. Portanto, Ethereum é realmente o mais antigo e sobre o qual ainda podemos dizer que é o dominante, mas têm vindo a surgir aqui outros que têm vindo a ser considerados os Ethereum Killers e têm que estar sempre em desenvolvimento para se manter atual e continuar a manter aqui os outros em xeque. Mas obviamente há espaço para todos e vemos que há projetos espetaculares a ser desenvolvidos em todos. Alguns vão morrendo e alguns vão crescendo. Isso é sempre difícil de dizer exatamente quais é que vão estar aqui, porque mesmo alguns que eram muito credíveis ao longo do tempo foram desaparecendo e outros que pareciam que iam morrer acabaram por vingar de uma forma ou outra. Portanto, eu não vou estar aqui a dizer qual destes é que vai realmente ser o melhor ou o pior, mas todos eles têm projetos interessantes e todos eles estão neste momento a tentar, obviamente, a ser a entidade dominadora. Depois Cardano também temos aqui, portanto, uma das poucas moedas, neste caso, também analisadas por académicos, que neste caso, ao implementar uma camada de liquidação e uma camada computacional, garante escalabilidade, uma maior escalabilidade na moeda. Neste caso, Cardano tem aqui, não tem um livro branco, portanto aqui em vez disso passa por rigorosas fases de pesquisas académicas e testes antes de qualquer atualização implementada. Portanto aqui o que provoca um lento desenvolvimento da rede. É um histórico, portanto não há muito aqui a referir, mas aqui temos sempre aqui uma referência em Cardano e claro, tem grande potencial esta moeda. Binance Coin também emitida pela Binance, uma oferta limitada a 200 milhões de tokens, considerada um dos melhores tokens de utilidade em 2021, mas obviamente, como sabemos, os reguladores completamente em cima da Binance pela forma como atua e obviamente sempre com esse risco, mas também tem vindo obviamente a manter aqui grande estabilidade em termos de negociação. Ripple já é uma rede de transferência de dinheiro projetada para atender às necessidades dos serviços financeiros, portanto é que de todas as moedas, esta tem uma particularidade que é pré-minerada, portanto já está em circulação e talvez tenha uma das melhores avaliações em termos de instituições financeiras, o que da mesma forma desvolta aqui um maior interesse por processos de reguladores como a SEC nos Estados Unidos e tem vindo aqui a ser mais perseguida por também ter uma maior adoção. Portanto, os dois lados também poderá vir a garantir mais rapidamente se conseguir ganhar ao longo dos tempos esses casos. E tem uma participação massiva, neste caso de XRP. Depois, Dogecoin, como sabemos, começou como uma meme coin, mas grande popularidade entre as camadas da população mais jovem, blockchain mais rápida e económica que a Bitcoin e, obviamente, Elon Musk sempre com os seus tweets ali a puxar pela Dogecoin e obviamente, cada projeto que Elon Musk entra, como agora, por exemplo, o Twitter, tem logo impacto na moeda. Depois, as desvantagens da oferta limitada.
que poderá também ser considerado como uma vantagem. Polkadot também é um processo iniciado por ex-diretores do projeto de Ethereum, portanto, como sabemos, vão sempre estas grandes equipas com pessoas competentes fazem que as pessoas vão tendo ideias inovadoras e se não são adotadas acabam por querer elas próprias desenvolvê-las. Portanto, este é um dos casos. Portanto, o projeto teve início em 2015 e realmente tem uma grande atividade neste momento a ser desenvolvida. É mais escalável em comparação com a concorrência. Tem uma forte concorrência, neste caso entre os smart contracts, tal como Cardano e Ethereum. Depois, Uniswap, um protocolo financeiro descentralizado usado para trocar criptomoedas, foi fundado pelo desenvolvedor de software Hayden Adams e lançado em novembro de 2018 através da rede de Ethereum como um token. É um símbolo de ticker que a moeda DeFi transaciona em plataformas de negociação e corretoras. O Uniswap visa basicamente aqui manter a negociação de tokens automatizada e é completamente aberta para qualquer pessoa que detenha tokens, enquanto melhora a eficiência da negociação em comparação com plataformas de negociação tradicionais. Ao contrário de outras criptomoedas proporcionais, como por exemplo o Ether ou o Cardano, a Uniswap pode ser usada como moeda transacional, pode alimentar as redes da sua própria blockchain de emissão, permitindo o câmbio a vendedores e compradores de tokens RC20 na forma independente de permissão de independência de confiança. Também gosto bastante deste ativo. A oferta limitada, apenas 57 foi retirada da pool total, aumenta a concorrência de outras plataformas, obviamente. Todos estes 20 vão sempre ser desafiados ao máximo porque estão no topo, não é? E pronto, e basicamente, só para terminar aqui mais alguns, depois já vamos para ver os gráficos, mas só para verem aqui alguns dos principais. Chainlink também é um token de Ethereum que alimenta a rede Oracle descentralizada. A Chainlink foi lançada em 2017. E basicamente, em termos de vantagens, a atividade do desenvolvedor deste ativo tem sido bastante ativa em termos de lançamento de atualizações e, obviamente, as desvantagens, lá está, estar aqui a juntar-se ao espaço de criptomoeda financeira. Depois, Litecoin, já um ativo mais antigo, de criptomoeda fundada em 2011, 2 anos depois da Bitcoin, por Charlie Lee, para ser a prata para o ouro do Bitcoin, e ainda é uma das maiores criptomoedas em termos de market cap. A Litecoin é uma bifurcação, portanto, uma fork da Bitcoin, e também executada numa blockchain de código aberto, portanto não é controlada por nenhuma autoridade central, e a Litecoin pode ser usada como forma de pagamento em qualquer lugar do mundo sem existência de intermediário financeiro que processa a transação. Portanto, aqui também tem algumas vantagens, como uma oferta limitada a 84 milhões, Litecoin é 4 vezes mais rápida em comparação com a Bitcoin e taxas de transações baixas. Portanto, aí lá está. Bitcoin é lançado, não é um código fechado, mas sim para ser desenvolvido. É desenvolvido, surge a Litecoin, não fecha, deixa código aberto para desenvolvimentos sobre a Litecoin, continuam a aparecer projetos a ser desenvolvidos sobre o Litecoin, e é isso que tem vindo aqui também a representar este mercado. É a descentralização e também o open code, de certa forma, a permitir que haja um maior desenvolvimento no setor. A lucra não é em todos os casos, obviamente. Quando vêm, por exemplo, os projetos da JP Morgan, não são descentralizados, nem são open source ou nem nada disso. Estamos a falar destes casos mais puros de cripto. A lucratividade de mineração Litecoin caiu a pique e os 100 principais endereços de Litecoin possuem 43,29 todas as Litecoin, portanto, obviamente,
as whales, como se costuma dizer. Bitcoin Cash é uma criptomoeda, é outro também do histórico, também é outra bifurcação da blockchain de Bitcoin. Também aqui não há muito a dizer, portanto, a oferta limitada a 21 milhões, descentralizada e escalável, custos de transações mais baixos, é sempre evoluções. Bitcoin Cash tem uma adoção relativamente baixa e a liquidez mais baixa em comparação com a Bitcoin e alguma correlação, portanto, acaba por ser um pouco mais discreto, diria. Stellar, sempre um clássico aqui em 2013 surgiu aqui graças a um co-criador de outro projeto inovador relacionado a finanças, ou seja, a Ripple. A Stellar é normalmente uma grande rede financeira projetada para permitir pagamentos internacionais rápidos em grandes quantidades de moedas. Portanto, ao contrário do Ripple, a Stellar está focada em indivíduos e não em grandes corporações. O protocolo de consenso Stellar é relativamente mais rápido que outros algoritmos e o aumento substancial de volume da rede Stellar tem vindo aqui a ser considerável, enfrenta, obviamente, forte competição da Ripple. EOS, só para também termos aqui uma ideia, é uma plataforma também descentralizada baseada em blockchain que é usada para desenvolver, hospedar e executar aplicações ou dApps semelhantes à Ethereum, com a distinção notável de que as confirmações de transações são feitas através de um tipo diferente de sistema de consenso. Tudo isto está no nosso e-book, portanto eu não faz grande sentido estar aqui a entrar em grande detalhe em tudo, porque vamos enviar isso tudo, mas eu quero entrar, é só uma pequena introdução para vos depois mostrar o gráfico e saberem o que é que estamos a falar quando estivermos a olhar para as moedas. E aqui é basicamente fácil para os desenvolvedores criarem aplicações descentralizadas sem taxas de transação, não há limite máximo de fornecimento de tokens EOS. Dentro aqui ainda dos nossos principais ativos, Tezos é uma moeda criada por um ex-analista da Morgan Stanley que criou, neste caso, o equivalente a 232 milhões de dólares, uma oferta inicial de moeda em 2017 e a criptomoeda nativa para a blockchain Tezos é a TES. Que basicamente tem o símbolo XTZ, e os detentores podem entregar os seus tokens em troca da capacidade de validar blocos, ganhando recompensas por fazer isso num processo conhecido como baking. Não é suscetível aos perigos de hard fork e oferece a funcionalidade de contrato inteligente, smart contracts, que permite aos desenvolvedores criarem aplicações descentralizadas. Atrasos na emissão de tokens por vezes fazem com que vários utilizadores percam as suas recompensas. E isto é basicamente o que tinha aqui para referir destes principais ativos em termos de só assim uma breve introdução de cada um deles, mais em termos mais fundamentais de porque é que optamos por esses projetos. Mas aqui queria agora focar-me mais na parte da negociação. Porque é isto que realmente eu sei que vocês gostam e querem entender como é que está o mercado e para onde é que o mercado vai e como é que se negocia. Portanto, aqui, quando chegamos à plataforma pela primeira vez, provavelmente vão encontrar este ambiente. Portanto, aqui do lado esquerdo vão encontrar os ativos, normalmente vai estar com os favoritos, e aqui em baixo vão ter a vossa carteira, que neste caso não tem nenhuma posição aberta, aqui no meio tem o vosso gráfico, e depois podem personalizar, podem arrastar ativos aqui para os favoritos, podem clicar aqui no Hot para ver quais é que estão a mexer mais, podem ir por classe de ativos, neste caso CRT é as criptos, não é? E podem obviamente aqui depois fazer este processo de personalização das janelas ao vosso gosto, colocando tudo aqui como vos parecer mais interessante. Vemos aqui, por exemplo, Moonbeam com 46,98, mas já teve mais de 60% de variação month aqui nesta variação mensal. E pronto, aqui vamos pondo os ativos e depois temos a arrastar os ativos para aqui para dentro do gráfico e aparece o gráfico. E agora já não estou nessa parte, já estou na parte em que criámos aqui
como se fosse uma pasta no Windows, não é? Em que escolho, ok, os meus ativos favoritos, Crypto 2 e vamos aqui para a Crypto, que é onde vamos focar a nossa atenção hoje e vou aumentar para só ver o ecrã, porque só quero mostrar-vos o ecrã, não quero ver nada. O que acontece? Aqui em baixo temos na nossa plataforma os diferentes ativos, portanto eu vou mostrar-vos aqui alguns ativos e vou passar como se fossem separadores no Windows, não tem nada de complicado, é básico. Isto para vocês perceberem como é que se chega até estas zonas nos gráficos. Depois, para negociar, é só clicar no botão F9, aparece aqui a janela de negociação. Dizemos se queremos comprar ou vender. Se queremos entrar no mercado, podemos só carregar aqui no botão comprar e depois podemos ajustar mesmo no gráfico o stop loss e o take profit arrastando para cima ou para baixo uma linha, ou podemos escrever o valor do stop aqui, portanto, se eu disser que quero comprar, posso automaticamente dizer um valor, quer a zona onde eu quero sair, escrevendo aqui no preço, ou dizendo em euros quanto é que eu quero assumir de risco e ele automaticamente ajustou aqui o preço aqui em cima. Portanto, é bastante simples a calculadora neste caso, de transações. O que é que vamos então aqui ver hoje? Vou fazer aqui só uma breve análise aos ativos que temos aqui na nossa oferta de criptos. Portanto, aqui, só para termos aqui uma breve noção, estamos aqui a começar com Bitcoin. Bitcoin vem de um movimento baixista clássico que foi rompido, portanto, vinha aqui a consolidar num movimento baixista, sempre aqui cai, testa, ia testando a antiga zona que tinha quebrado e depois fazia um novo mínimo, depois voltava aqui a testar a zona que tinha quebrado e caía outra vez e a certo ponto quebra aqui em alta essa zona. Volta aqui a testar esta zona, mas faz aqui uma grande rejeição em termos de preço e se afastarmos daqui um pouco o preço, vemos que vem aqui de fazer agora um terceiro toque neste suporte. Isto é uma zona também que, se olharmos para o médio prazo, todo este nível aqui é de certa forma um suporte para a moeda, mas eu não me foco tanto nisso, estou mais a olhar só para esta cunha de consolidação. Portanto, dentro da cunha de consolidação, nós vimos que houve um movimento impulsivo altista dentro da cunha da Bitcoin e depois corrigiu e nos 61.8, que ainda vimos há pouco ali naquele exemplo que eu tinha referido, estávamos aqui a ver nas Crypto Sessions dentro do PowerPoint que eu tinha preparado aqui há dias, aqui aquele gráfico desta oportunidade que poderia vir a surgir, e eu tinha dito assim, se for ativado o duplo fundo, esta é uma zona que poderá ser ativado um buy stop e realmente estamos agora nessa fase. Portanto, aqui estou a ver em timeframes diários, o que me está a mostrar os 61.8 e vejo que já fez um máximo relativo acima aqui desta zona. Portanto, eu vou aproximar, agora está em diário, a forma como se analisa é de cima para baixo, né? E vejo que realmente cá está mesmo aqui e vejo, então já está aqui a ativar esta zona, está aqui a começar a querer quebrar estes níveis, realmente houve ali duas tentativas de quebrar os 61.8 em baixa que o ativo resistiu, conseguiu não quebrar em baixa os 61.8, embora aqui esta aqui tenha sido um bocado mais baixa que a outra, mas para o efeito não é bem o que interessa para mim, porque o que interessa aqui é o limite inferior desta cunha ascendente, portanto são vários fatores para mim a dar aqui sinal de compra, mas o melhor de todos é, claro, a quebra desta resistência. Quebra desta linha diagonal, juntamente com a ativação do duplo fundo, e agora aqui potencial zona de recuperação. Para quê? Para continuar no gráfico diário a consolidar dentro da cunha. Agora, como sempre referimos, e aqui neste gráfico vemos, quando assumimos a posição, o trader já sabe. É assim, isto pode ir ali acima,
ou pode voltar para baixo e quebrar uma cunha ascendente em baixo. A cunha ascendente no movimento baixista é um padrão de continuidade do movimento de queda. Portanto, a qualquer momento pode ser rompido. Ainda vai ser no terceiro toque, dá-me ideia que pode ainda consolidar aqui mais um bocado nesta zona. Mas também pode não acontecer. Se não acontecer, eu vou perder pouco. Se eu tiver certo e for à zona onde o padrão indica, então eu vou ganhar 4 slots, não é? Obviamente vou falar slots, mas isto é pips, né? Isto é só para tornar mais fácil a vossa compreensão. Na realidade, está aqui o valor do PIB que varia por consoante o volume que puserem aqui. Portanto, se puser aqui 10 em termos de valor nominal, o valor do PIB são 9,16 euros. Portanto, vai depender sempre aqui do que nós pusermos. Mas isto para perceber o quê? Arriscar sempre risco-retorno lógico para podermos ter sempre aqui fazer muitos trades em que se tivermos mesmo que não se acerte muito, que não seja um bom trader, né? Não, o melhor é sermos um bom trader, mas se mesmo que não seja um trader com uma taxa de acerto de 80% ou 90%, se mesmo que sejam só de 50%, se tiverem uma boa gestão de risco, ganham de certeza dinheiro, porque lá está, quando ganham, deixam de correr e ganham 3 vezes mais do que o que perdem, então se acertam 50% das vezes, são rentáveis de certeza no mercado. E é isso que vocês têm que pensar quando estão a olhar para estes ativos. Depois, Ethereum está muito similar, um canal ascendente, para mim é mais interessante porque o padrão de longo prazo é mais convidativo e depois, dentro desse padrão do canal ascendente, tinha aqui um movimento impulsivo altista, corrigiu em cunha descendente e agora quebrou em alta. Tem agora aqui esta resistência, o que significa que se quebrasse, por exemplo, esta resistência em alta, para mim poderia ser um nível em que eu poderia entrar aqui a comprar, poderia deixar aqui o stop aqui mesmo por baixo desta zona e poderíamos facilmente fazer aqui um trade com um nível de preço aqui, o stop nesta zona e o take profit nesta zona. Isto dava-nos de certeza um risco-retorno de pelo menos 3 para 1, que é o que eu digo sempre que é o mínimo que tem que pelo menos ambicionar para poder ser rentáveis no mercado. Ok, então Ethereum já viram zona de potencial de entrada, mas sempre atentos, porque isto tem aqui o canal ascendente e se vier a rejeitar esta zona e se quebrar em baixa, então já sabem, nós não somos de ideias fixas, somos dinâmicos. O trader é dinâmico e investe na subida e descida do preço. Dogecoin, também estou aqui a olhar, tentado a consolidar de uma forma horrível nesta zona, muito parado, mas na realidade, para mim, o que eu vejo aqui até é mais uma espécie de um head and shoulders de curto prazo aqui, muito pequeno, daqueles que nem quer dizer aqui nada de especial, só significaria qualquer coisa, como mesmo que fosse ativado, a única coisa que seria era ir testar outra vez o limite inferior de um canal de consolidação de médio prazo. Mas se fosse ativado, mesmo assim eu entrava no trade na zona do breakout. Porquê? Porque o risco-retorno aqui é bastante convidativo. Portanto, dali até ali, como isto é H4, num gráfico mais de curto prazo, aproximando para, por exemplo, H1 ou M30, conseguimos ver que, ok, assim, embora esteja a consolidar, mas se eu puser aqui o gráfico assim e virmos aqui assumir que vou entrar no breakout, não é? E assumir que basicamente o meu risco será qualquer coisa como isto, e vou agora por aqui apagar isto, e isto vai ser o meu risco, e agora mudar aqui só a cor, senão não percebem nada, e isto será o que eu vou tentar ganhar. Portanto, sem sequer usar calculadoras, conseguem ver visualmente que se usar um sell stop na quebra da ativação deste padrão, com stop aqui em cima, e tentar ir buscar
o limite inferior do canal, já é um trade 3 para 1. Já vale a pena, é um Head and Shoulders que vale a pena entrar. Na minha opinião, vale sempre a pena entrar neste tipo de trades, mesmo quando o mercado está a consolidar, porque 70% do tempo o mercado está a consolidar. Portanto, se não vamos entrar nesse tempo, vamos estar parados, porque acertar nos 30% do tempo em que o mercado está a mexer é muito difícil. Portanto, é que este tipo de movimentos é o dia a dia e depois os outros é a exceção. Uniswap. Tenho dois trades que posso dar aqui. Tenho um movimento baixista de médio prazo em H4, portanto vem a cair com força já há algum tempo, não é? E isso significa uma tendência baixista. No entanto, dentro da tendência baixista, fez aqui um canal ascendente. Se rompesse por alguma razão o canal ascendente em baixa, seria uma zona para pôr aqui um sell stop e tentar garantir um trade que fosse testar a amplitude do canal. Portanto, tentar ganhar um take profit que apontasse para a amplitude do canal. Se não for esse o trade que fosse ativado, então seria o duplo fundo do teste no suporte. Portanto, reparem a quantidade de trades que eu vejo aqui. Eu vejo logo aqui, comprar no suporte do canal, comprar na ativação do duplo fundo e ainda vejo vender se o padrão e o suporte forem quebrados. Portanto, esta compra é um momento anterior, não é? Já não vamos a tempo, não é? Já passou. Este é um movimento futuro que poderá vir a acontecer. E este também é um movimento futuro que também poderá vir a acontecer. Mas está interessante porque, lá está, H4, dá para depois pôr aqui para timeframes de H1 e temos aqui então estes slots de trades intradiários, onde podemos ver aqui estes ativos de uma forma dinâmica a evoluir. Binance Coin, por acaso, estou bastante neutro. A única zona onde eu estaria talvez aqui a colocar um trade seria na quebra desta zona. Caso contrário, acho que estou ligeiramente fora do mercado neste momento. Não vejo aqui assim nada que me esteja a despertar grande interesse. Vejo uma espécie de movimento baixista de longo prazo, não é? Vem a cair, depois está a corrigir em cunha, quebrou a cunha em baixo e está a fazer uns retests da cunha. Portanto, para mim isso será uma possível zona de continuidade do movimento baixista. Só entraria se fosse esse movimento. Para já não vejo mais nada. Há aqui o tal também espécie de duplo fundo nesta zona, mas não gosto nada do price action aqui neste nível, portanto não faria esse trade. Moonbeam é a capa do webinar e basicamente temos um cup and handle seguido de um breakout, retest e agora depois um head and shoulders seguido de um limite diagonal um suporte diagonal deste ativo juntamente com um suporte horizontal, portanto é só ideias aqui por todos os lados a aparecer nos meus olhos, que eu também vejo oportunidades em todo lado, então só este tipo de ativos obviamente só despeita aqui logo este tipo de reação, mas cá está, então se ativasse o Head and Shoulders estava ao máximo anterior, né? A amplitude do Head and Shoulders, o target é o máximo anterior, e cá está, seria então o target também de quê? Do nosso cup and handle. Se virmos aqui, seria um pouco mais acima, mas será mais coisa, menos coisa, essa zona. Portanto, estou aqui com uma zona para pôr, por exemplo, um buy stop, de deixar à espera para ver se o mercado ativa, mas é um trade que é para estar atento. E depois também é assim, já tem uns 5 toques neste suporte. Imaginem que a certo ponto quebra esse suporte em baixo. É possível que vá corrigir bem. Então aí já querem o quê? Ter uma ordem a correr a vender. Então estejam também atentos se eventualmente houver uma quebra e rejeitar este padrão. Se quebrasse o suporte por alguma razão, então claro, vendemos. Nós somos dinâmicos, não somos de ideias fixas aqui no mercado.
Litecoin, estou bullish na Litecoin, reparem, movimento impulsivo, consolidação em canal descendente, depois testou a zona dos 78.6 Fibonacci e aqui não é um head and shoulders de inversão altista, mas é um cup and handle aqui a formar-se aqui nesta zona, portanto aqui seria o cup, nesta zona aqui, e aqui seria o handle que se fosse ativado com a quebra daquela zona ali em alta, disputava de imediato um nível de entrada aqui para podermos testar o quê? Os máximos anteriores, coincidência. Reparem como isto está sempre cheio de coincidências e é por isso que é tão simples negociar aqui nesta zona. Portanto, aqui o target seria aqui os máximos anteriores, o stop ficava mesmo aqui em baixo e isto seria um trade para ambicionar qualquer coisa como pelo menos um 5-1 num trade. Portanto, aqui nestas oportunidades, porque limitar um 3-1 se realmente a resistência mais provável de ser atingida está aqui em cima. Tentar, obviamente, atingir essas zonas. Polkadot, mais um Head and Shoulders, e reparem, eu pus aqui no time frame W1 só para realçar o fator, reparem que não há fechos abaixo dos 61.8 em Polkadot em semanal. Depois vou agora passar para diário. E já vemos um Head and Shoulders aqui mais bonito, mais bem desenhado, não é? Que quanto mais próximo, mais bonita fica aqui, mais bonito fica o desenho, não é? Não é ainda um Head and Shoulders, porque ainda não ativou, não é? Isto, o Head and Shoulders só é ativo quando quebra aqui esta zona, mas é uma zona para estarem atentos. Portanto, tivemos aqui uma consolidação. Se quebrar ali aquela zona em alta, pode ser a ativação de um Head and Shoulders de inversão. Portanto, Polkadot, possível HIS de inversão para um movimento corretivo depois de testar aqui os 61.8 duas vezes e não conseguir fazer aqui um martelo invertido até apontar para cima e ainda podemos também pôr aqui um FIBO do máximo para o mínimo para ver também targets, só para ver aqui se há alguma... Ui. Isto já não queremos, o que eu quero é isto e exatamente, e reparem, target perfeito, 61.8 da queda coincide com a amplitude do Head and Shoulders. Reparem, ponham aqui estes marcadores, porque isto aqui depois vão ver este vídeo daqui a alguns tempos e vão ver se alguns destes vão acontecer, alguns não vão acontecer. Agora, isto não é ainda um Head and Shoulders, só é se ativar aqui. E se ativar e vier para baixo, não sou um mau trader, apenas o ativar. Alguns vão para cima e outros vão ao stop. E quando vai ao stop perdemos pouco e quando vai ao take profit ganhamos muito. Portanto, isso não quer dizer nada. Terra, resistência importante, eu só estou aqui para já nesta zona à procura de um teste dos 61.8 aqui em cima, não estou aqui para já particularmente investido neste ativo, está aqui muito... está fora da zona de interesse para mim porque subiu muito e muito rápido e precisava para mim ter corrigido agora um pouco mais antes de despoltar outra vez o meu interesse. Está um bocado, na minha opinião, ainda em sobrecompra. Eu acho que vai subir ainda mais, mas não entrava aqui nesta zona. Solana sim, penso que vai subir, mas também não seria provavelmente a minha escolha. Kusama, aqui, este aqui, como vimos, já teve uma valorização incrível, mas isto não é por nada, mas isto é um clássico, não é? Isto, movimento impulsivo, a correção aos 61.8 e dispara outra vez, isto normalmente só diz uma coisa, que é isto poderá continuar um movimento altista. E zonas de entrada, para mim, só vou entrar outra vez aqui em cima. Aqui que era o bom ponto para entrar, né? Se não viram esta zona aqui, que era quando deviam ter entrado, agora claro que aqui entrar aqui já é um bocado na zona de ninguém, né? Alguns podem dizer, mas aqui eu vejo este HIS daqueles meios deitados,
meio assim tortos e está-me a apontar para cima, daqui aqui um ombro, cabeça, e breakout, retest, higher height, sim, também podem entrar aqui, o risco de retorno de entrar aqui nesta zona, se é isso que vocês também virem, também vale. Agora, para mim, os pontos principais de entrada eram ali, era espetacular, aqui também vai ser, em princípio, um bom ponto, porque vai testar este máximo aqui. E quando o fizer, reparem o que é que está a fazer. Isto é que interessa, é ver sempre as coincidências, os clusters, juntar tudo, as peças todas e ver, para além de tudo o resto, isto só para dizer o quê? Eu estou super bullish em cripto, mas sou dinâmico. Amanhã posso estar a dizer para vender. Porquê? Porque nós temos que estar sempre a ler o preço. É exatamente isso que fazemos aqui nestas análises. Portanto, com o Sama, espetacular, atento àquela zona, se quebrar e ativar este mega Head and Shoulders em H4. Reparem, quando às vezes dizem o spread nestes ativos, não sei o quê. Assim, o spread é ridículo nestes ativos. O potencial de valorização destes ativos, quando nós vemos os targets deste tipo de padrões, não é? Quando vemos aqui isto e vemos a diferença entre o bid e o ask, que é estes dois valores, que é o que pagamos para entrar na posição, versus o que estamos a tentar ganhar, que é esta montanha toda, isto é gratuito praticamente. Cardano. Mais um que é quase um cup and handle, mas na minha opinião se calhar até dá para entrar mais rápido. Já quebrou aqui esta espécie de uma cunha descendente, nem tinha estado aqui a acompanhar muito este, mas acho que aqui, até já quando quebrar esta zona aqui de resistência, acho que já dá para começar a pôr aqui um stop aqui nesta zona e de começar a ver se já dá para apanhar, porque já quebrou este movimento, acho que dá para começar aqui a ganhar alguma exposição, mas também o principal movimento será talvez depois se subir acima daqueles níveis, mas eu estou bastante bullish também neste ativo. Também vemos que se unirmos os mínimos que coincide aqui com o terceiro toque no suporte, portanto, é assim, é só ver suportes por todo lado nestes ativos. Bitcoin Cash, um cup and handle também muito interessante, portanto também uma zona de entrada aqui com um buy stop no breakout se for ativado. E Avalanche, duplo fundo no suporte. Aqui houve ali uma falsa quebra aqui nesta zona, quebrou um bocadinho abaixo desta zona, que eu não gosto muito quando começa a fazer isso, mas não sou de ideias fixas, nem sou daqueles já quebrou ali um bocadinho, já não entro, não, assim, tem que haver o risco de retorno que me compense. E aqui a Avalanche, se ativar este duplo fundo aqui, vou investir na continuidade do movimento de consolidação aqui dentro, porque isto é o que eu vou tentar ganhar e o que eu vou arriscar será qualquer coisa como isto. Portanto, aqui 3 para 1 garantido, muito fácil nesta zona. E é isto que eu tinha para vos explicar. Basicamente, as Crypto Sessions vêm acompanhadas do curso, o curso de criptos. Portanto, isto é a introdução, isto é o que eu estou a ver no mercado hoje. O curso é diferente. O curso é explicar como é que se abre uma posição, como é que o que é um PIP, essas coisas que são importantíssimas de entenderem para poderem também, obviamente, estar ao nível top para estarem aqui expostos ao mercado, mas lá está, é assim, nós estamos a fazer aqui uma introdução, temos convidados especiais, pessoas que estão ligadas a esta área, nós próprios somos traders, eu não sei tudo, eu não sei de cripto, da mesma maneira que eu não sei de petróleo ou não sei de ações, mas lá está, porque eu sou um trader, não sou um fã de criptos, sou um trader. Mas lá está, quando nós olhamos para este curso e as Crypto Sessions, a ideia é o quê? É explicar que dentro da nossa carteira nós investimos no que estiver a mexer, e cripto estão muito interessantes neste momento, por isso é que fizemos as Crypto Sessions, para introduzir a nossa nova oferta, para vos apresentar um curso de introdução à negociação de cripto, que basta abrir a conta, que aliás deixo já aqui, basta usar aqui até o QR Code
para poder ir para a abertura da conta, que é gratuito abrir a conta e vão imediatamente receber acesso a um curso com 8 vídeos a explicar como é que se negocia criptos, basicamente. Portanto, aqui as Crypto Sessions é como se fosse uma tertúlia, não é? E depois temos aqui o curso, que é o quê? É basicamente nós, como XTB, a ensinar-vos a tornarem-se traders, para saberem ler o mercado, para saberem entender quando é que é uma boa oportunidade para entrar, quando é que é um bom risco-retorno em termos de gestão de risco, como comecei por dizer nesta apresentação, e é isso que espero que tenham conseguido transmitir aqui ao longo aqui desta sessão. Bom, espero que tenham gostado. Da minha parte é tudo. Tem aqui o meu e-mail, tem aqui o QR Code para abrir a conta. Façam aqui mesmo a abertura da conta, porque faz todo sentido aceder ao curso gratuito. Têm depois a oportunidade de continuar com a conta demo até estarem confortáveis, não precisam de começar logo a negociar. Mas deem esse passo para poderem começar a testar a plataforma, para instalar no mobile, para irem familiarizando, para irem entendendo e à medida que vão vendo o curso vão testando na plataforma. Isso é a forma de evoluir aqui, é mesmo pondo aqui as ferramentas ao uso. E pronto, da minha parte é tudo. Continuação aqui de uma ótima noite. Obrigado e bons trades.